Mais uma aula, mais uma aula. Hoje, aula 36, o eixo é o 5, Políticas de Justiça e Cidadania. Nesta aula, vamos falar de um tópico que está em Questões Brasileiras Contemporâneas do seu edital. O tópico é o 13.7, Lawfare. O termo lawfare, que combina as palavras em inglês law, que é lei ou direito, e warfare, guerra, refere-se ao uso estratégico e abusivo do sistema jurídico para fins políticos, comerciais ou militares. Eu vou repetir agora essa definição, você não vai esquecer nunca mais. Uso estratégico e abusivo do sistema jurídico para fins políticos, comerciais ou militares, com o objetivo de que desacreditar ou enfraquecer ou anular um adversário. Não se trata aqui de uma simples ação judicial, mas de uma tática que desvirtua a finalidade do direito, instrumentaliza o judiciário e transforma o judiciário em uma arma de guerra não convencional. Qual a origem e conceito? A expressão lawfare foi inicialmente cunhada em contextos militares para descrever o uso da lei como ferramenta de guerra ou para constranger adversários em conflitos armados. No entanto, sabemos, a sua aplicação se expandiu para o campo político e econômico, especialmente na América Latina. A ideia central é o que, ao invés de usar uma força bruta ou coerção direta, utiliza-se a aparente legalidade do sistema jurídico para atingir objetivos que, de outra forma, seriam ilegítimos ou difíceis de alcançar. E embora as ações possam parecer legais, não são. Parecem legais em sua forma. A sua finalidade é desvirtuada para fins de perseguição ou anulação de um oponente. E quais as características e táticas da lawfare? Como é que a gente identifica se é ou não é lawfare? O lawfare vai se distinguir por algumas características e utiliza diversas táticas. Primeira tática: aparência de legalidade. As ações são geralmente conduzidas dentro dos ritos e procedimentos legais, mas com um desvio de finalidade. Segunda característica: instrumentalização do direito. O sistema judicial, que são os inquéritos, os processos, as prisões e vazamentos, é usado como um meio para atingir um fim político ou pessoal e não para buscar o quê? Justiça. Não é o caso. E terceiro, a fragilização do adversário. Busca-se, então, desgastar a reputação do oponente, exaurir os seus recursos financeiros e também recursos psicológicos com múltiplos processos, por exemplo, ou inviabilizar a participação política ou econômica deste oponente. Temos ainda uma quarta característica para você distinguir se uma questão é de lawfare ou não é: o uso seletivo da lei. As leis são aplicadas de forma rigorosa e, por vezes, interpretadas de maneira extensiva contra o alvo, enquanto condutas semelhantes de aliados ou grupos de interesse podem ser ignoradas ou tratadas com menor rigor, não de forma equânime. Mais uma, a quinta característica: campanha mediática concomitante ao mesmo tempo. O lawfare frequentemente é acompanhado de uma intensa campanha de desinformação e vazamentos seletivos para a mídia, buscando construir uma narrativa negativa e influenciar a opinião pública contra o alvo, antes mesmo de qualquer condenação definitiva. Sexta característica: desrespeito ao devido processo legal. Porque, embora pareça legal, o lawfare pode envolver violações de garantias, como o direito à ampla defesa,
a presunção de inocência, o sigilo das comunicações, a imparcialidade do julgador e a tempestividade dos processos. E mais uma sétima característica, judicialização da política, porque transfere debates e disputas essencialmente políticos para a esfera judicial, onde a decisão é técnica, é uma decisão jurídica e não política, e pode assim deslegitimar o processo democrático. Dito tudo isso, qual é o debate sobre lawfare no Brasil? No Brasil, o conceito de lawfare ganhou grande destaque, onde, especialmente a partir de eventos políticos e judiciais recentes, como a Operação Lava Jato e o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Argumentos dos críticos da Operação Lava Jato. Vamos ver os dois lados aqui. Os críticos da Operação Lava Jato. Setores da sociedade e da academia, bem como defensores dos alvos da operação, argumentam que algumas práticas da Lava Jato se enquadrariam como lawfare e elas apontam para quais? Primeira prática da Lava Jato: vazamentos seletivos, vazamentos de informações que eram sigilosas para a imprensa antes mesmo das acusações formais. Mais uma questão: prisões preventivas longas e também controversas, supostamente para forçar delações premiadas. Mais uma questão: suposta falta de imparcialidade de alguns juízes e promotores que teriam agido com motivações políticas. Ainda tivemos ações que teriam impactado no cenário eleitoral, obviamente, como a proibição de candidatura de determinado político e o uso de instrumentos jurídicos para anular oponentes políticos ou para destruir a imagem de empresas e indivíduos, e ainda a anulação de algumas condenações e a declaração de suspeição de alguns julgadores pelo Supremo Tribunal Federal deram força a esses argumentos aqui, embora não signifique que todos os atos da operação foram considerados lawfare. E agora, os argumentos dos defensores do combate à corrupção. Os defensores da Lava Jato e de outras operações de combate à corrupção, por outro lado, argumentam que a identificação de lawfare é uma tentativa de deslegitimar investigações legítimas. Para eles, as ações tomadas eram necessárias para combater uma corrupção sistêmica e que a judicialização se deu porque os fatos criminosos exigiam a atuação do judiciário. E também, mais uma questão, alertam para o risco de que o conceito de lawfare seja usado para blindar políticos e poderosos de responsabilização por crimes efetivamente cometidos. Então, temos esses dois lados da moeda aqui. E quais os impactos na nossa democracia e nas políticas de justiça e cidadania a questão do lawfare apresenta? Ele vai representar um sério desafio para a democracia e para as nossas políticas, seja de justiça ou de cidadania. Porque, primeiro aspecto, ele traz uma erosão da confiança no sistema de justiça. Quando o sistema de justiça é percebido como instrumentalizado ou instrumentalizável para fins políticos, a sua credibilidade e imparcialidade são abaladas, minando a fé da população nas nossas instituições, e em especial em nossos tribunais de justiça. Ainda temos a questão da ameaça ao Estado de Direito, porque o desvirtuamento das leis e dos procedimentos legais comprometem o princípio fundamental do Estado de Direito, onde todos devem ser iguais perante a lei e ter suas garantias respeitadas, principalmente diante de um processo judicial. E ainda temos a questão da restrição da participação política, porque o lawfare, ao inviabilizar a atuação de políticos ou grupos por meio de processos judiciais, pode limitar a escolha dos próprios eleitores e, consequentemente, a representação democrática.
Mais duas. Primeira, polarização e disputa partidária. A acusação de lawfare se torna uma arma em disputas políticas, aprofundando a polarização e dificultando o diálogo. Em cima de quê? De fatos reais? Não. De mentiras, de especulações. Então, o lawfare é um problema do início ao fim por conta de ser um simulacro. E aí, o risco de precedentes perigosos. A utilização de táticas de lawfare, por um lado, pode legitimar o uso por outros, gerando um ciclo vicioso que fragiliza todo o sistema jurídico. E aí, como combater tudo isso, então? O combate do lawfare exige o fortalecimento de instituições e a vigilância constante, como sempre. Primeiro, fortalecimento das garantias do devido processo legal. É para ser garantista? Sim, em todos os casos. Assegurar todos os processos judiciais que eles respeitem rigorosamente a ampla defesa, o contraditório, a presunção de inocência e a imparcialidade do julgador. Lembrem, ninguém é neutro. O que se exige do judiciário é que ele seja imparcial. É óbvio que um juiz, que um desembargador tem as preferências pessoais deles em relação à política, em relação à interpretação legal. O que se exige é a imparcialidade. Mais ainda, independência e autonomia dos órgãos de controle. Garantir, então, que o Judiciário, o Ministério Público, os órgãos de controle atuem com independência, sem pressões políticas ou que essas sejam minimizadas ao máximo e midiáticas também. E mais ainda, transparência e integridade. Fortalecer a transparência das investigações, dos processos, mas também com responsabilidade. Para quê? Para evitar vazamentos seletivos e sensacionalismo. Promover códigos de conduta e ética que sejam rigorosos realmente. Mais duas questões: educação jurídica e cívica. Sensibilizar a sociedade e os profissionais do direito sobre os riscos do lawfare e a importância de defender a integridade do sistema de justiça. E, por último, reforma política e penal, que é urgente. Debater reformas que possam mitigar a vulnerabilidade do próprio sistema. Aqui há abusos, por exemplo, em relação a prisões preventivas e delações premiadas. Então, agora, resumindo, acabamos a aula. O lawfare é, portanto, desafio, sim, complexo, que exige um equilíbrio entre o legítimo e imprescindível combate à corrupção e a defesa intransigente das garantias fundamentais e integridade do sistema jurídico. A sua superação é importante para a consolidação da nossa democracia como mais justa, mais estável e equitativa. Porque o mau uso da lei corrompe o próprio sistema jurídico, e isso deve ser entendido como um fenômeno de extrema gravidade e inaceitável. É a corrupção do próprio sistema de justiça do país. Então, com isso, superamos mais um tópico do seu edital e, repito, todo o material organizado está disponível para você. As aulas são insuficientes para a prova que você vai ter que superar no próximo domingo, dia 5 de outubro. É um preço social, está disponível através dos links e também nos comentários do vídeo. Está ainda na nossa bio, no Instagram e aqui fixado. Fiquem bem e nos encontramos na próxima aula.